Ótimo. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Primeiramente, eu queria desejar um bom dia a todos e agradecer imensamente a todos os organizadores do evento, dizer que é uma honra poder participar com essa exposição. Em especial, agradecer a Maria, que foi com quem eu conversei diretamente, né, e foi quem viabilizou a minha participação. Nessa exposição, eu quero falar a respeito de alguns resultados de universidade para superfícies mínimas de fronteira livre em uma bola conformemente euclidiana. Esses resultados foram obtidos através de um trabalho colaborativo com o professor Ezequiel Barbosa, da UFMG, e com o professor Rosivaldo Gonçalves, da Unimos. E o que tudo indica, os resultados que eu vou apresentar aqui será publicado em breve. Certo? Bom, inicialmente eu vou fixar algumas notações, eu vou considerar, então, uma hipersuperfície numa variedade riemanniana, com a métrica de Barra, certo? Considerando aqui campos tangentes a essa hipersuperfície, quando eu considero a parte normal da derivada covariante desses campos, isso define para mim uma aplicação que eu estou chamando de B aqui, que é linear, bilinear e simétrica, certo? Associada a essa aplicação B, quando eu considero uma orientação, um campo normal sobre essa hipersuperfície, que eu estou assumindo o princípio que ela é orientável, eu defino duas outras aplicações, que eu estou chamando aqui de A, que cumpre essa condição, que é um operador linear autodisjunto, e uma aplicação π, que é uma forma bilinear, todas definidas a partir da B. Na verdade, na literatura, esses três objetos, esse B, esse A e esse π, são chamados de segunda forma fundamental. Na verdade, não há nenhum problema, porque eles estão unicamente determinados. Você define um a partir do outro. Certo? Considerando, então, um referencial autonormal numa vizinhança de um ponto, P dessa minha hipersuperfície, eu defino, então, o meu vetor curvatura média como sendo essa soma. Então, é um vetor normal a minha hipersuperfície. E eu defino o quadrado da segunda forma fundamental desse operador como sendo essa soma aqui, com os índices variando de 1 até n e j. Como eu disse, né, esse operador A é linear autodisjunto, então se você considera uma base que para esse espaço tangente da superfície que diagonaliza esse operador, esses lambdas e isso aqui, são os autovalores do operador, são chamadas curvaturas principais. E quando eu tomo essa soma dos quadrados, isso equivale ao quadrado da segunda forma fundamental em P. Isso aqui carrega uma quantidade geométrica, vamos dizer assim, da hipersuperfície no ponto. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar um domínio ômega da minha variedade riemanniana com borda suave. Vou considerar essa imersão cumprindo essa condição. O interior de sigma deve estar contido no interior de ômega e o bordo de sigma está contido no bordo de ômega. Eu defino essa hipersuperfície como sendo mínima de fronteira livre quando o vetor curvatura média é nula e o bordo de sigma intersecta o bordo de ômega ortogonalmente. A princípio, essa definição, como está colocada aí, é uma definição apenas usando os conceitos, mas tem uma motivação mais interessante para essas superfícies mínimas de fronteira livre, que é o seguinte: se você considerar o domínio ômega e a hipersuperfície como descrito na figura, eu vou considerar, então, variações dessa hipersuperfície sigma, cumprindo essa condição, que o bordo dessas hipersuperfícies, a um parâmetro, esteja contido no bordo de ômega e que no tempo zero ela coincide com a sigma. Famílias... Deixa isso mesmo. Então, variações cumprindo essa condição são ditas variações admissíveis, né? Qualquer família é um parâmetro. Então, as hipersuperfícies mínimas de fronteira livre, ela cumpre a condição de que, quando você avalia o volume de cada uma dessas hipersuperfícies nessa família, né, há um parâmetro, então, para cada parâmetro T, você tem um volume que é um número. Então, é como se você tivesse uma função de um intervalo na reta. Então, você deriva isso, e se a superfície for mínima de fronteira livre, essa derivada é zero. Dito de outra forma, as superfícies mínimas de fronteira livre são pontos críticos do funcional área, ou funcional volume, para variações admissíveis. Então, as superfícies são pontos críticos de um funcional. Isso justifica
uma natureza analítica para esses objetos e que tem importância por si só. Exemplos de superfícies ou hipersuperfície de fronteira livre. Um exemplo que eu poderia dizer que é trivial, que é o exemplo do disco, né, na esfera unitária euclidiana. Isso é, o disco que é uma superfície mínima encontra o bordo, o disco equatorial plano, né, que passa pela origem. Ele é mínimo e encontra o bordo da esfera aqui de modo ortogonal. Um exemplo menos trivial é o chamado catenoide crítico, que você obtém intersectando o catenoide, você ajusta uma parametrização do catenoide, de modo que a porção que encontra a esfera unitária, né, S2, essa porção contida dentro da esfera encontra o bordo da esfera de modo ortogonal. Isso também é um exemplo de uma superfície mínima de fronteira livre. Sempre quando eu estudo a superfície mínima de fronteira livre, eu preocupo, em geral, com duas questões, principalmente. Existem outras, mas eu vou focar nessas duas aqui. Primeiro, são resultados de existência. Eu quero saber se, num dado domínio, existe superfícies ou hipersuperfícies mínimas de fronteira livre de um dado tipo topológico ou com uma característica geométrica do meu interesse. Outro resultado que eu preocupo são os resultados de classificação, ou seja, eu conheço um exemplo de uma superfície mínima e eu quero saber se esse exemplo é único mediante alguma condição topológica ou geométrica ou de qualquer outra natureza. Resultados de existência, por exemplo, eu posso citar aqui, já foram trabalhados, né, nos últimos anos. Eu posso citar os resultados do Struve, do Jost e do Grutter, que diz respeito à existência de disco mínimo de fronteira livre em domínios convexos do espaço euclidiano. Por caso da bola, a gente consegue, da esfera, né, da bola euclidiana unitária, a gente consegue mostrar que existe um disco lá. O exemplo é trivial, mas se você considera um outro domínio convexo, o problema já fica um pouco complicado. Então, o Struve, Jost e Grutter mostrou que para domínios convexos no espaço euclidiano sempre existe superfícies mínimas de fronteira livre com topologia de disco. Posso citar também os exemplos do Davi Máximo, Ivaldo Nunes e o Smith aqui, que diz respeito à existência de superfícies mínimas de fronteira livre com topologia de anel em variedades riemannianas tridimensionais com HIT não negativo, o que inclui também certos domínios estritamente convexos do espaço euclidiano. Posso citar também os exemplos da Frese, do Shen, do Ketove, da Abigail Folha, do Frank Paccard, Zolotareva, são resultados recentes, que diz respeito à existência de superfícies mínimas de fronteira livre na bola unitária euclidiana de outros tipos topológicos. Por exemplo, a Frese e o Shen, eles mostraram que existem superfícies mínimas de fronteira livre na bola com gênero zero e N componentes no bordo, com N maior ou igual que 3. E esses outros aqui mostraram de outros tipos topológicos. Posso citar também os resultados do Martin Li e do Xin Zhu, que diz respeito à existência de superfícies mínimas de fronteira livre, na verdade são hipersuperfícies, o trabalho deles, via método Minimax, em uma variedade riemanniana que seja compacta, com HIT não negativo e bordo convexo. E eles mostraram que para essa configuração existem infinitas hipersuperfícies mínimas de fronteira livre. Então, várias técnicas são adotadas na questão da existência para provar que, num determinado domínio, fixado algumas condições, existem, né? Isso não, é um problema altamente não trivial. Bom, resultados de classificação. Posso citar aqui os clássicos resultados do Nietzsche, do Rose e do Soulan, que diz que disco mínimo de fronteira livre em bolas de espaço-forma são totalmente geodésicos. Então, a partir de uma informação aqui topológica, né, que é disco, eu consigo uma caracterização geométrica, dizer que é totalmente geodésico, uma propriedade geométrica dessas superfícies. E a Frese e o Shen, logo depois, em 2015, mostrou que esse resultado continua sendo válido, mesmo se você considera uma bola euclidiana unitária aqui com uma superfície de dimensão 2, ou seja, para codimensão alta, o resultado do Nietzsche ainda continua sendo válido. Aqui eu quero falar especificamente sobre resultados de classificação para hipersuperfícies mínimas de fronteira livre numa bola
unitária euclidiana, de dimensão n+1, com uma métrica G-barra, que eu vou explicar depois que métrica é essa. Tá ok? Mas é uma métrica, posso adiantar que é uma métrica conforme a métrica euclidiana, cujo fator conforme é simetricamente radial. Bom, eu vou citar um resultado aqui, o clássico teorema do Chern do Kami-Kobayashi, que é um resultado que, de certa forma, parece com o resultado que eu quero apresentar nessa exposição, que ele diz o seguinte: ele classifica as hipersuperfícies mínimas de fronteira livre na bola Sn com uma limitação aqui na segunda forma fundamental, mas precisamente que ele diz que se você tem uma hipersuperfície mínima imersa geometricamente na esfera unitária, e a segunda forma fundamental dela é limitada pela dimensão da hipersuperfície, então você só tem dois tipos de hipersuperfícies com essa propriedade. Ou essa hipersuperfície é totalmente geodésica e é um equador de Sn, ou essa segunda forma fundamental é identicamente igual a n-1, e essa hipersuperfície, eu sei dizer quem é, precisamente um tório de Clifford, que é uma superfície obtida pelo produto de esferas aqui com os raios ajustados. Certo? Nessa linha aqui das superfícies mínimas de fronteira livre, eu posso citar também o teorema do Ambrosio Nunes, teorema que se parece, de certa forma, com o resultado que eu quero apresentar, que diz que se você considera uma superfície mínima compacta de fronteira livre na bola euclidiana, eu vou assumir que o produto, essa função aqui dada pelo produto da segunda forma fundamental com o quadrado da função suporte, né, se essa função é limitada pela constante 2, essa superfície é mínima de fronteira livre, então duas situações ocorrem: ou essa identidade ou essa função é identicamente nula, e eu sei dizer quem é, um disco equatorial plano, ou senão essa função atinge a igualdade aqui em algum ponto, e nesse caso eu sei caracterizar quem é essa superfície, é um catenoide crítico, certo? Esse resultado foi generalizado posteriormente para bolas no espaço-forma, bolas no espaço euclidiano e bolas na esfera, e recentemente foi generalizado por mim, pela Maria e pelo Ezequiel para outros espaços, né? Uma bola, que fosse uma bola euclidiana, mas com a métrica conforme a métrica euclidiana, que engloba bolas no espaço hiperbólico, bolas na esfera e outros espaços. Ok, nesse espírito eu quero invocar aqui agora o teorema sobre o qual eu quero falar nessa exposição. O teorema é o seguinte: eu vou considerar, então, uma hipersuperfície mínima de fronteira livre numa bola euclidiana de raio R, com essa métrica de barra. Depois eu vou explicar precisamente, ainda não fixei a notação, mas eu posso pensar que essa variedade que eu estou considerando aqui engloba bolas, para a gente dar um significado maior, uma expectativa maior para o teorema. Eu adianto que essa variedade aqui pode ser, vocês podem pensar que elas podem ser bolas no espaço hiperbólico, bolas no espaço euclidiano. Se você considera uma hipersuperfície mínima de fronteira livre nessa variedade, cumprindo uma condição aqui, uma limitação na segunda forma fundamental, que depende da dimensão da hipersuperfície e de um R barra aqui, que eu vou explicar depois do que se trata, mas ele depende do raio aqui, da bola em questão, então eu sei caracterizar quem são essas hipersuperfícies de fronteira mínima. Só pode ter o disco totalmente geodésico, ou seja, cumprindo essa condição de gap, que só tem a situação onde a segunda forma fundamental quadrada é identicamente nula. Certo? Então, antes de dar umas ideias da demonstração, quero fixar algumas notações. Explicar o que cada objeto que aparece no enunciado do teorema significa. Bom, então, para mim, aqui eu vou considerar uma bola euclidiana, com coordenadas canônicas, né, onde esse A pode ser finito, ou o A pode ser infinito. Certo? U aqui, para mim, vai ser uma função definida nesse intervalo, que seja suave. Eu vou considerar H uma função definida nessa bola, que ela é radial, e depende da U, da maneira como está descrito aqui. Certo? E a variedade modelo que eu quero trabalhar é essa bola euclidiana com raio R com a métrica G barra, que é uma métrica conforme a métrica euclidiana,
e o fator conforme é exponencial de 2h, onde h é dado por essa expressão aqui, certo? Bom, exemplo, se você considerar a função u como sendo a função nula, então essa métrica g barra vira a métrica euclidiana, e essa variedade modelo é o espaço euclidiano. Se você considerar a função u dada por esse logaritmo aqui, a métrica g barra fica, é dada por essa expressão, e a minha variedade modelo vira um modelo do espaço hiperbólico. Ou se você considerar essa função dada por esse logaritmo, a minha função g barra vai ser dada por essa expressão, e a minha variedade modelo vira a esfera menos um ponto, um polo. Certo? Outro exemplo que não seja um espaço-forma, se eu considerar, por exemplo, a função dada por essa expressão aqui, a métrica g barra fica dada por essa expressão, e a minha variedade modelo é o chamado espaço gaussiano. Esse aqui é um modelo de um espaço que não é um espaço-forma. Bom, e o teorema que motivou o resultado, o teorema A que eu enunciei anteriormente, é o teorema do Batista, Mirandola, Vittorio, que diz que você tem uma desigualdade integral para funções não negativas dentro de uma variedade Hadamard que vale, quando essa função é definida sobre uma variedade mínima, que seja mínima, compacta e com borda. Tá ok? Aqui nessa desigualdade aparece um termo aqui, um R barra, que é a distância extrínseca, né? A distância em M barra de um ponto na superfície até um ponto fixo. E o importante aqui dessa desigualdade é que ele diz que quando você considera esse P maior que 1, aqui estão as condições para o P, que aparece na desigualdade, e o gama, essa igualdade ocorre somente se essa função φ, que a princípio eu assumi não negativa, ela é identicamente nula. Certo? Bem, aqui o teorema diz que essa desigualdade vale para variedades, vale para hipersuperfícies mínimas, compacta, em variedade Hadamard. Então, a minha variedade modelo, a princípio, eu não sei se é uma variedade Hadamard. A minha pergunta é, sob quais condições isso pode ser uma variedade Hadamard? Né? E o que eu posso calcular explicitamente é que eu consigo encontrar as condições específicas que fazem com que essa variedade seja uma variedade Hadamard. E essas condições aparecem exatamente na função U, que eu defini anteriormente. Se a função U cumpre essas duas condições, então, essa variedade é uma variedade Hadamard. Certo? Exemplos, em situação que nós temos uma variedade Hadamard, né? A função U identicamente zero, então, isso aqui vira espaço euclidiano, que nós já sabemos que é uma variedade Hadamard. Se você considerar a função U dada por esse logaritmo, então nós vimos que essa variedade modelo é espaço hiperbólico, nós já sabemos também que é uma variedade Hadamard. Ou se você considerar, por exemplo, a função U dada por essa expressão, que a métrica G ficaria dada por essa expressão aqui, e isso também seria uma variedade Hadamard. Você pode verificar precisamente que essa função U dada por essa expressão satisfaz essas duas condições. Ok? Esse espaço aqui parece um pouco com o espaço gaussiano, exceto por um sinal aqui. Mas também é uma variedade Hadamard. Bom, mais notações aqui, fixado um ponto dentro da bola aqui, euclidiana de raio A, eu vou denotar por R barra a distância, né, o comprimento da geodésica radial, com relação à métrica G barra, que liga a origem, o centro da bola, até o ponto X em questão. Eu sei calcular explicitamente quem é esse barra. Esse R barra vai depender da distância euclidiana, que eu estou denotando por R, e de uma expressão aqui que eu chamei de R, que é simplesmente o valor dessa integral. Por exemplo, no espaço hiperbólico, a distância hiperbólica, né, de um ponto da bola unitária, naquela variedade modelo que eu considerei, é dada por 2 vezes o tangente hiperbólico inverso da distância euclidiana. Certo? Esse I vai aparecer posteriormente. Bom, então agora eu quero dar uma ideia, né, de como nós demonstramos o teorema A. Só para relembrar aqui, agora que eu fixei a notação, vou voltar novamente para o teorema A. Agora eu sei quem é a métrica G barra, a métrica conforme a métrica euclidiana, por um fator conforme que é simetricamente radial, que faz com que essa variedade seja uma variedade com curvatura seccional
não positivo. Então, nesse modelo, hipersuperfícies mínimas de fronteira livre, cumprindo essa condição, tem que ser um disco totalmente geodésico passando na origem. Certo? Então, a demonstração. Bem, como é que eu demonstro usando a teorema do Batista-Mirandola-Vittori? Eu vou considerar sobre sigma n o seguinte operador, que é dado pelo Laplaciano, seguindo a forma fundamental, em uma função Q, que eu vou assumir que ela seja não positiva, ok? Eu vou considerar, chamar de lambda 1, o primeiro autovalor desse problema, escrito aqui. O fato é que eu posso usar o teorema do Batista-Mirandola-Vittori para garantir que se essa condição aqui no enunciado do teorema é satisfeito para essa superfície, então, o primeiro autovalor desse problema, ele é estritamente positivo. Depois vai ficar claro como que eu vou usar isso depois. Bem, como é que eu uso, então, o teorema do Batista-Mirandola-Vittori para garantir essa implicação? Veja bem, eu vou supor, eu quero mostrar que o primeiro autovalor é estritamente positivo, eu vou supor por absurdo que ele seja menor ou igual a zero. E eu vou considerar V1 aqui a primeira autofunção, né, associado a esse primeiro autovalor. Então, ok? Do problema que eu descrevi aqui anteriormente. Certo? Então, como é uma função associada ao primeiro autovalor, ela não muda de sinal. Okay? Então, eu vou supor, a princípio, sem perda de generalidade, que ela seja positiva. Usando integração por partes e a hipótese que eu coloquei sobre o quadrado da norma segundo forma fundamental, e o fato de que o lambda 1 eu assumi não positivo e o Q aqui deveria ser uma função também não positiva, então a soma fica não positiva, isso é importante. Eu consigo obter uma estimativa para o gradiente dessa primeira autofunção. E essa estimativa é exatamente essa que eu descrevi aqui. Então, combinando essa estimativa com o teorema do Batista-Mirandola-Vittori, escolhendo precisamente essas constantes aqui, P igual a 2 e γ igual a 0, vamos voltar lá para ver onde que essas constantes aparecem, exatamente aqui, ó, P e γ, que estão as condições sobre ela, P maior ou igual a Q1 e o γ maior que menos infinito e estritamente menor do que a dimensão da hipersuperfície. Então, para essas escolhas, eu consigo, pego a função, a primeira autofunção, substituo na desigualdade do Batista-Mirandola-Vittori, uso o fato que ela vale zero no bordo, isso vai me ajudar a eliminar alguns termos, e no final das contas, eu obtenho a estimativa até aqui, daqui para a esquerda. Certo? Agora eu vou obter a estimativa que eu obtive anteriormente para o gradiente da função. Fica igual a isso daqui. Então, observe que eu tenho um termo aqui do lado esquerdo que é igual ao termo do lado direito. Ora, então isso garante para mim, lembrem-se que no teorema do Batista-Mirandola, a desigualdade, essa desigualdade ocorre com igualdade somente se a função em questão for estritamente positiva. Desculpa, se ela for identicamente zero, né? Então, como eu tenho essa igualdade, isso implica para mim que no teorema do Batista-Mirandola-Vittori a igualdade ocorre, o que implica que a função tem que ser identicamente nula. Isso é um absurdo, porque eu estou assumindo a V1 como sendo a primeira autofunção aqui, associada ao primeiro autovalor. Então, isso garante para mim que o primeiro autovalor desse problema tem que ser estritamente positivo, certo? Agora, como é que eu vou usar isso? Para concluir o teorema, né? Então, a primeira coisa que eu verifico é que se eu tomar essa função suporte, dada pela métrica, né, G barra avaliada no campo posição com o vetor normal da superfície, eu consigo garantir que essa função é solução para esse problema, onde esse Q, o Q que aparece no operador L, que eu defini, é exatamente algo que depende do HIT aqui e da função U, que aparece no fator conforme da métrica, G barra. Bom, o fato é que eu posso usar exatamente uma das condições que eu exigi para que a minha variedade modelo fosse Radamacher, eu posso exigir para garantir que esse Q seja não positivo, certo? O que garante, então, que essa função tem que ser identicamente zero, porque, caso contrário, zero seria um autovalor do problema, e eu acabei de mostrar que o autovalor é estritamente positivo. Então, a função suporte definida sobre sigma tem que ser identicamente zero. Então, se eu olhar para essa superfície agora com a métrica euclidiana, que eu estou denotando por sigma delta, eu posso comparar as curvaturas, como a métrica G barra é obtida a partir da métrica euclidiana por uma mudança conforme, eu posso comparar
essas duas, as curvaturas principais da superfície no dado ponto, por essa expressão. Visto que a função suporte é identicamente zero, e ela é um fator conforme, né, da métrica euclidiana avaliada aqui nessa expressão, n, que é o vetor normal da sigma na métrica euclidiana. Então, visto que isso é zero, isso daqui fica zero, a soma desses valores é zero, porque eu estou assumindo a minha sigma mínima, e o que eu concluo é que o somatório dos KIs aqui, que são as curvaturas principais de sigma delta com respeito à métrica euclidiana, também é zero, que garante para mim que essa superfície também é mínima com respeito à métrica euclidiana. Ok? Então, eu dito de outra forma, essa superfície, quando for vista com a métrica euclidiana, ela é tangente ao campo posição, né? Porque essa função suporte aqui tem que ser zero também, certo? Portanto, isso tem que ser um disco totalmente geodésico, porque se ela é tangente ao campo posição e é mínimo, ela tem que ser um cone mínimo, né? Como passa na origem do disco, porque eu estou assumindo que isso aqui é zero. Se ela não passa na origem, então eu consigo garantir, por absurdo, que essa função, então essa função tem que ser não zero em algum ponto. Então eu tenho a garantia de que a minha hipersuperfície é um disco totalmente geodésico, passando na origem. Certo? Com um raciocínio semelhante, eu posso provar uma versão análoga do teorema A, agora impondo uma condição, não por uma constante na segunda forma fundamental, mas por um crescimento polinomial aqui, que aqui seria o seguinte, né, eu vou considerar a hipersuperfície mínima de fronteira livre, essa variedade modelo tal como eu exemplifiquei anteriormente, eu vou exigir que a segunda forma fundamental cumpra uma condição aqui, mas agora com S barra que não depende do raio, sim, esse S barra aqui é a distância de um ponto dado da superfície até a origem. Observe que se essa hipersuperfície passa muito próximo da origem, isso daqui pode ficar arbitrariamente grande. Então, ainda assim, eu consigo caracterizar essa hipersuperfície como sendo um disco totalmente geodésico, passando pela origem. Bom, variando agora um pouco o tipo de variedade modelo que eu estou trabalhando, eu vou considerar agora um anel. N mais 1, de dimensão N mais 1, que é simplesmente você considerar duas bolas concêntricas e o espaço compreendido entre elas. Desse espaço onde eu posso estudar a superfície mínima de fronteira livre, ou seja, superfícies que são mínimas e que encontram o bordo aqui, ou apenas um ou os dois, de forma ortogonal. Exemplo para superfícies mínimas de fronteira livre, nessas variedades modelos, eu tenho aqui, você poderia considerar aqui duas esferas de raio diferente, S2, e um disco, né, dentro dessas esferas aqui. Isso seria um exemplo de superfície mínima de fronteira livre. E o análogo de dimensão maior também cumpre, serve como exemplo. Outro exemplo seria você considerar uma esfera menor aqui, concêntrica, com uma esfera maior, no exemplo do catenoide crítico, mas com raio suficientemente pequeno. Então, isso aqui seria um exemplo de uma superfície, né, mínima de fronteira livre, mas que não toca a esfera menor, ok? Para o catenoide crítico, eu tenho apenas uma esfera tocando o catenoide de forma ortogonal. Então, nenhuma outra aqui vai conseguir fazer um outro recorte aqui, de modo que o catenoide crítico intersecte as duas esferas e que intersecte de modo ortogonal, certo? Então, o raio aqui, para que isso seja um exemplo, precisa ser pequeno. Isso constitui um exemplo de uma superfície mínima de fronteira livre nessa variedade modelo aqui, que seria um anel com uma métrica euclidiana. Bom, eu consigo obter para essa variedade modelo um teorema de classificação impondo a condição na segunda forma fundamental ao quadrado aqui, da seguinte maneira. Se eu considero aqui uma hipersuperfície mínima de fronteira livre, de modo que a segunda forma fundamental cumpra a condição agora, que depende aqui da dimensão, e de um R2, que é o raio maior do anel. Certo? Então, eu tenho a seguinte classificação. Se eu tenho uma condição de distanciamento nos raios aqui, eu consigo garantir que o único exemplo para esse caso são os anéis totalmente geodésicos. Certo? Ou se os raios cumprem essa condição aqui,
de distanciamento, valendo a igualdade. Então, essa hipersuperfície mínima de fronteira livre ou é um anel totalmente geodésico ou é um tronco de cone, de modo que os bordos são toros de Clifford, cada um dos quais em uma esfera aqui com raio. Um toro aqui com raio menor, né, uma esfera SN com raio menor, e a outra componente do bordo é um toro de Clifford na esfera aqui com raio R2. Certo? A prova segue de modo bastante análogo, exceto por alguns detalhes, mas eu quero dar uma ideia aqui de como que seria, como é que aparece esse toro de Clifford aqui. E a ideia é a seguinte, de modo bastante análogo, eu provo que a função suporte definida na minha hipersuperfície, ela é identicamente zero, ou seja, a minha superfície ela tem que estar contida dentro de um cone. E além do mais, como essa função é identicamente zero, né, eu posso garantir que ela tem que interceptar necessariamente as duas componentes do anel em questão. Né. Aqui o que eu faço agora é usar o seguinte, usando o fato de que a minha hipersuperfície está contida num cone, né, eu posso garantir que esse cone sendo mínimo, ele é mínimo se e somente se, porque eu estou assumindo que a superfície é mínima, e ela está contida num cone, então esse cone é mínimo. Esse cone, sendo mínimo, ele intersecta esferas ao longo de superfícies, que quando você olha com a métrica da esfera, essas superfícies são mínimas. Mas eu consigo comparar a segunda forma fundamental dessa hipersuperfície com a segunda forma fundamental dessa interseção com respeito à métrica SM. Consigo estimar uma com a outra. Então, o que eu posso fazer, o pulo do gato aqui, é que eu consigo garantir que com a hipótese da limitação da segunda forma fundamental, eu garanto que o cone, né, que tem essa superfície como suporte, ele intercepta a esfera SM ao longo de uma hipersuperfície, e essa limitação da segunda forma garante que a segunda forma fundamental dessa interseção com a métrica SN cumpre essa condição. Aqui aparece agora o teorema do Cherny-Kobayashi para dizer como que deve ser o bordo dessa hipersuperfície, certo? Ou seja, eu só posso ter isso daqui identicamente zero, no caso seria um equador de SN, né? Ou se não, essa segunda forma fundamental é identicamente igual a n-1, e no caso, essa hipersuperfície tem que ser um toro de Clifford. Certo? Só para fixar as ideias, eu vou supor, então, que n é igual a 2. Para o caso de n igual a 2, isso significa que, se eu substituir n igual a 2, eu tenho 4 dividido por 4. Então, a condição de do raio menor ser estritamente menor do que o raio maior aqui é sempre satisfeita. Então, para esse caso, eu só tenho uma situação. Esse anel tem que ser totalmente com a superfície, né, imersa nessa variedade aqui. O modelo que eu descrevi anteriormente só pode ser um anel totalmente geodésico, que seria a figura. Né? Se eu supor, por exemplo, que o N é igual a 3, então, sobre essa condição de distanciamento entre os raios aqui das esferas concêntricas, eu tenho, né, pelo teorema, que essa superfície tridimensional tem que ser um anel totalmente geodésico. E essa daqui seria a figura da minha hipersuperfície, né? Os bordos dela, esse bordo aqui é um equador de S3 com raio R2, e esse bordo aqui em vermelho, parte menor, é um equador de S2 com raio R1. Essa parte verde aqui seria a minha superfície tridimensional. Isso aqui é uma imagem topológica, né, da esfera, da minha superfície sigma 3. Para o caso ainda n igual a 3 com essa condição, o teorema garante que isso ou é um anel totalmente geodésico, que é a figura que eu mostrei anteriormente, ou ela é um tronco de um cone, de modo que o bordo dela é a união de dois toros, né, toros de Clifford, em S3. Então, essa seria a figura, né, essa parte de vermelho de fora aqui seria um toro de Clifford em S3 com raio R2, e a parte do toro menor aqui seria um toro de Clifford na esfera S3 com raio R1. Então, então, sobre essa condição, só tem esses dois sobre a condição de gap aqui na segunda forma fundamental, que é essa daqui, né? Superfícies mínimas de fronteira livre nesse anel só podem ser esses dois tipos topológicos, vamos dizer assim. Tem que ser totalmente geodésico, além disso. Certo?
Bom, era só isso que eu tinha para apresentar. Obrigada, Edno. Uma... Ok? Sobre o trabalho. Desculpa, travou um pouco o áudio, eu não ouvi direito. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Ok. Foi isso que eu falei. Ok. Eu vi na internet suíça. Ninguém? Então, vou perguntar, Edno. O ponto-chave é trabalho com superfície, e superfície, no caso, que você quer passar para esse CMC. Então, o que trava mesmo é o resultado do Feliciano, não é isso? Exato, Mirandola, exato. aquela passagem. Tá. Exato, que Que o vocês... teorema... Isso. O teorema dele só vale para a mínima, né? Se tivesse um análogo, né? Pelo menos o que a gente precisa para CMC, talvez desse para provar, né? Não sei, é uma boa pergunta. Certo. Entendi. Perdão, Então. desculpa. Qual que é o problema mesmo? Só qual do Feliciano? Qual que é a obstrução para o CMC mesmo? É porque o teorema do Batista, Mirandola, Feliciano é enunciado para superfícies mínimas, compacta, com bordo em variedade de Hadamard. Eu não sei se o teorema vale para superfície de curvatura média constante. Então, essa seria a obstrução. Eu acredito que, no caso deles lá, você pode carregar a curvatura média, tá? Tá, variedade de Hadamard, tudo bem. Entendi. Talvez carregar ela reapareceria no final das contas lá. Bem, não sei, eu não... Interessante, é um problema Eu a se acredito que trabalhar, você né? acredito que você pode carregar a curvatura média da subvariedade, tá? Existe uma desigualdade análoga. Lá, acho que lá no próprio artigo deles. Certo. A gente usou isso. O Marcos e o Feliciano, nós usamos isso. O Abraão, no caso de CMC, que vocês usaram também, lá foi, né? Não, a nossa, inclusive, não é nem CMC. Ah, sim, aquele teorema de vocês. A gente carrega a curvatura média e tal. Entendi. Eu tinha uma pergunta. Então, assim, vale a pena dar uma olhada, tentar ver se você pode carregar a curvatura média e obter coisas mais gerais. Qual foi a dificuldade para você, ou se você pensou, né, fazer esse resultado, esses últimos resultados que você fez, para métricas conformes? Tem sim no artigo, porque eu não coloquei na exposição, mas o resultado também vale para métricas conformes, como o teorema lá do Batista, Mirandola, Vittório, ele vale para a variedade de Hadamard, então eu tenho as condições que fazem com que a minha variedade de modelo seja de Hadamard, eu posso trabalhar, eu tenho a classificação. O interessante nesse caso é que aparece uma condição de distanciamento nos raios que depende agora da métrica em questão. Essa é a única diferença, mas o teorema também vale. Inclusive, no artigo que nós escrevemos, tem o teorema para métricas conformes também. Ótimo. Tá bom, beleza. Obrigado. Hein? Nada. Obrigada, Edno. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Perguntar? A Edno? Nada? Ok, Edno, muito obrigada pela sua ótima palestra. Agradecendo novamente. Ok, obrigado. Obrigada, Edno. Agora, um pequeno aviso que hoje à tarde a gente